Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, o seu canal diário de informações do Legislativo Estadual. E hoje você vê em destaque: Conferência Nacional reúne legisladores de vários estados brasileiros e de outros países. Questões nacionais, mas com repercussão local, foram destaques nos primeiros debates do evento. Servidores e parlamentares buscam alternativas para pagamento de perda salarial de funcionários. Participantes da Conferência da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais discutem a relação entre o governo federal, estados e municípios. Os problemas do país com infraestrutura na área de transporte também estiveram em pauta no evento. Logística e reforma política foram temas em destaque nas palestras desta quinta-feira da 19ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Representantes de segmentos empresariais falaram sobre os gargalos e as medidas necessárias para reduzir os prejuízos com logística no país. O presidente da ONG Espírito Santo em Ação apresentou estimativa que aponta perda de 80 bilhões de reais por ano no Brasil, devido à falta de investimentos em ferrovias, portos, aeroportos e rodovias. Uns anos atrás nós tentávamos trazer uma grande indústria para o Espírito Santo. Quando eles examinaram todas as nossas condições, principalmente do norte, que tem incentivos fiscais, ele disse o seguinte: olha, com essa infraestrutura que vocês têm aqui, não tem incentivo que resolva. Então, às vezes, os governos fazem até um sacrifício, até recurso que podia ir para outras áreas, atendendo a alguns benefícios fiscais, quando, no entanto, o que o empresário precisa é de infraestrutura, precisa de condição de trabalho. O novo Pacto Federativo foi defendido pelo deputado federal Sérgio Vidigal, o parlamentar do Espírito Santo, que integra a comissão especial da Câmara que debate o assunto, falou sobre o estágio de discussões da proposta que altera as funções, direitos e deveres da União, Estado e municípios. Primeiro, ela está ouvindo prefeitos, governadores, está ouvindo a sociedade civil organizada. E a partir daí ela está começando aquilo que é consensuado entre a Câmara e o Senado, já está se colocando no relatório. Até agora o relatório já tem 9 medidas que já são de consenso. Evidentemente de consenso para a comissão, porque após a comissão tem que ir para plenário. E hoje o que nós temos de consenso? As medidas de consenso lá, elas foram exaustivamente discutidas também com o senador Renan Calheiros e com o senador Romero Jucá. A expectativa nossa é que não será uma tarefa muito fácil, porque quando fala em pacto federativo, a gente fala em redistribuir receita, né? E hoje a situação do governo federal é extremamente complexa, mas você tem algumas medidas que podem fazer, que você pode começar a melhorar a receita a médio e longo prazo e também reduzir as atribuições que têm se dado aos estados e municípios ao longo do tempo. Os debates da Conferência da UNALI começaram na manhã desta quinta-feira. Questões éticas em várias áreas foram abordadas nas palestras. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, foi o primeiro palestrante da 19ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O magistrado abordou a relação entre a ética e a segurança jurídica no atual cenário brasileiro. A segurança jurídica tem muito a ver com a ética, porque há um hiato muito grande entre o formal e a realidade. E a segurança jurídica nada mais é do que o respeito aos parâmetros estabelecidos. E respeitar os parâmetros estabelecidos está no âmbito da ética, da postura de cada qual. Para o ministro, o Brasil vive uma crise moral e precisa de um banho de ética. E um banho de ética em relação aos cidadãos em geral. No tocante ao autopoliciamento de cada qual, consideradas as balizas da vida em sociedade. Inclusive quanto ao tratamento que deve ser dado àqueles que cometem desvios de conduta. Nós precisamos realmente acordar para a necessidade de cuidar desse predicado que está em desuso, que é a ética.
Outro tema em discussão durante o evento foi a importância do setor agropecuário na sustentabilidade. Quem apresentou o assunto foi o vereador da Câmara Municipal de São Paulo, Ricardo Jung. Qualquer atividade agroindustrial, pecuária, for fazer algum dano ao meio ambiente, muito mais se for fazer um dano irreversível, deva ser permitida. Isso é muito diferente de ser contra a atividade agropecuária. Ao contrário, a agropecuária depende talvez de todas as atividades, mais do meio ambiente do que qualquer outra atividade. Portanto, preservá-lo é do próprio interesse. Ricardo Jung também destacou a importância da atuação parlamentar no estímulo ao desenvolvimento sustentável. Nós não podemos pensar no parlamentar apenas como aquele que faz leis. Nós temos que pensar no parlamentar como aquele que é responsável pela qualidade das leis que nós produzimos. É muito mais importante a qualidade do que a quantidade. Nós nos tornamos uma civilização urbana desconectada do meio ambiente e que não entende como é que funcionam os sistemas naturais, como é que se regeneram os processos naturais. E acabamos muitas vezes fazendo legislações danosas até por ignorância. E em sua passagem pelo Espírito Santo, o ministro Marco Aurélio Mello posicionou-se sobre diversos temas em debate no cenário nacional. Confira alguns destaques da coletiva com o ministro, como a redução da maioridade penal. Cadeia não conserta ninguém. Nas condições subhumanas que nós temos nas penitenciárias, o reeducando, que se diz reeducando, sai pior do que entrou. E se quer dar com a redução da maioridade penal, né, a redução da idade, se quer dar uma esperança vã à sociedade, como se no dia seguinte, enclausurando jovens que precisam-se de educação e de oportunidades no mercado, nós viéssemos a ter melhores dias, não teremos. Reforma política. Está havendo uma reforma parcial. Eu, por exemplo, eu sou contrário ao voto obrigatório, porque entendo que o direito de escolher os representantes é um direito e não um dever, é um direito inerente à cidadania. Sou contrário ao financiamento misto, sou a favor do financiamento estritamente público, mas com regras rígidas e que venham a ser observadas. Mas esse passo parece que não será dado pelo nosso Congresso, porque não há vontade política em ser implementado. Fortalecimento do Legislativo e independência entre os poderes. O que nós precisamos é observar o que está pedagogicamente na lei das leis, que é a Constituição da República, que obriga a todos. Ou seja, a independência e a harmonia entre os poderes. O que nós tivemos até aqui? Nós tivemos um legislativo atrelado ao executivo. Isso não é bom em termos de equilíbrio de forças. Eu sou favorável ao fortalecimento do legislativo, sem que implique o menosprezo, o menoscabo à atuação do executivo ou mesmo do judiciário, que é a última trincheira da cidadania. Auxílio moradia para magistrados. Sinto-me à vontade para falar porque levei um processo de um estado, se não me falha a memória, Mato Grosso, versando o tema. É uma parcela que deve estar prevista em lei. O judiciário não pode se autoconceder o auxílio moradia. A minha mulher está recebendo o auxílio moradia, mas ante esse voto que eu proferi anteriormente, eu já disse a ela, se depender de mim, ela vai perder o auxílio moradia. Mudanças na indicação de ministros do STF. A nossa Suprema Corte foi criada à imagem da Suprema Corte americana. Porque lá na América o sistema funciona e no Brasil há quem diga que não funciona. É um problema de nós percebermos qual é a deficiência. A deficiência parte do executivo na escolha, que o executivo passe a escolher os melhores elementos do âmbito acadêmico, do âmbito jurisdicional. A deficiência do Senado na sabatina, agora tivemos uma sabatina
que se mostrou realmente uma sabatina para se perceber o perfil do indicado. E eu tenho certeza que prestará grandes serviços à nação, ocupando a cadeira no Supremo, que é uma cadeira realmente de envergadura maior e que ninguém deve virar as costas. Permanência limitada no cargo de ministro do STF. Longe de mim o apego ao que está estabelecido só porque está estabelecido. Eu tenho uma visão muito aberta para aceitar novidades. Não sou apegado ao denominado misoneísmo. Enquanto o ocupante do cargo tiver condições de atuar, ele atuará. Por que na América dá certo e no Brasil não dá certo? Nós já conhecemos os problemas do sistema, vamos afastá-los, mas vamos manter uma certa estabilidade. Voltamos à segurança jurídica. E não cabe dar uma esperança vã à sociedade, como se uma mudança no tocante à forma pudesse implicar dias melhores. Importância do Supremo Tribunal Federal. A cadeira que realize mais o homem em termos de julgador do que uma cadeira no Supremo, nós julgamos atos do presidente da República, nós declaramos a inconstitucionalidade de leis e cassamos, portanto, diplomas legais emanados do Congresso Nacional, servimos num diapasão maior aos nossos semelhantes. O que nós precisamos no Brasil é de compenetração, que cada qual entenda que ocupa o cargo para servir aos concidadãos. A conferência está sendo prestigiada desde a abertura oficial por autoridades estaduais, nacionais e também de outros países. Veja como foi o início do encontro, que deve reunir mais de 1.000 participantes ao longo dos 3 dias de evento. A abertura da conferência da UNALI foi concorrida. O governador Paulo Artung e o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, estiveram presentes. O senador norte-americano Rodney Ellis, do estado do Texas, também prestigiou o evento. Deputados da maioria dos legislativos estaduais lotaram o auditório do Centro de Convenções de Vitória. O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo discursou e saudou os participantes. Quero saudar carinhosamente as centenas de participantes vindo de todo o Brasil, com a emoção de Roberto Carlos, Rubem Braga, Augusto Rusco e tantos outros capixabas que, sob as bênçãos do Espírito Santo, emprestaram sua contribuição à maravilhosa diversidade que forma o Brasil. Nós queremos aproveitar esse momento para pensar no Brasil, nos unirmos em torno de uma Assembleia Legislativa forte, coerente, honesta, para realizar os sonhos de todos os brasileiros. E um evento particular que vai ser importante para o Espírito Santo é que vai ser eleito presidente o Sandro Locutor, que é o nosso representante na UNALI. Nós estaremos já na segunda semana após a eleição fazendo um planejamento estratégico lá em Brasília, na nossa sede. Nós pleiteamos essas discussões. Principalmente a questão do Pacto Federativo será uma luta sem intervalos, né, na nossa administração. Nós vamos visitar o Congresso Nacional, os ministros, a presidenta, para fazer uma reivindicação importante. Isso é uma luta principal que a UNALI trava já há vários anos ao longo da sua história. Esta será uma principal bandeira que nós teremos, que é a distribuição mais justa dos impostos arrecadados por nós brasileiros. O atual presidente da UNALI destacou iniciativas realizadas pela entidade e falou sobre a conferência. Possamos fazer o debate das causas do nosso país, dos problemas que estamos enfrentando, poder vermos os rumos que temos que tomar. O ministro das Cidades destacou a importância dos legislativos estaduais na busca por iniciativas para tirar o país da crise econômica e social. Os parlamentos estaduais podem ser o grande agente de ação para que possamos atingir esse objetivo de estabelecer no Brasil um novo pacto federativo. Os municípios estão no limite das suas ações e das suas responsabilidades, até porque inúmeras responsabilidades foram transferidas aos municípios nos últimos anos, nas últimas décadas, e essas ações de responsabilidades não foram acompanhadas das receitas que seriam necessárias para o desempenho dessas funções. Então,
o Congresso, a conferência da Unali, pode ser uma oportunidade de discussão desse tema para que seja levado a outros fóruns, como o Congresso Nacional, as câmaras municipais e aos poderes executivos, nos planos municipais, estaduais e federal. Durante a abertura do evento, houve a entrega da comenda Unali a personalidades que se destacam na luta pelo fortalecimento dos parlamentos estaduais. Entre os homenageados, o deputado Teodorico Ferraço e o governador Paulo Artung. A entrega do certificado que acompanha a honoraria. Servidores reforçam mobilização para receber valores de perda salarial provocada por plano econômico. Os funcionários de outros órgãos, que também tinham direito aos 11,98%, já receberam os valores. Servidores da Ativa, aposentados, deputados estaduais e até mesmo representantes de outras assembleias legislativas se reuniram para discutir o pagamento dos 11,98% devidos aos servidores do Legislativo Estadual. O presidente do sindicato explicou que o valor é relativo a uma redução, na época do Plano Real, dos salários dos funcionários do Ministério Público, Judiciário e Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, mas apenas os servidores da Assembleia não receberam os valores. A discriminação ela ocorre a partir do momento que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo tem uma lei para cumprir, que é a lei dos 11,98, que os outros poderes já cumpriram, alguns até com ação judicial semelhante à nossa. Então, os servidores da Assembleia Legislativa, estando em situação similar aos mesmos servidores, não têm o seu direito amparado. Então é por isso que há discriminação. O deputado Enivaldo dos Anjos coordenou a reunião e pretende continuar em busca de solução para o pagamento. Vamos partir para cima para poder resolver essa questão que já caminha aí por mais de 2 décadas e isso não é saudável nem para o governo do Estado, que essa conta vai ser paga por ele, que ela podia ser paga por um valor bem menor, hoje o valor está elevadíssimo, a cada mês que passa aumenta e nós precisamos de resolver esse passivo para poder tranquilizar o servidor e tranquilizar a própria Assembleia. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Acompanhe mais notícias do Legislativo no site da Assembleia e nas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.